Muita paz, muita luz a todos. É com grande prazer que estamos aqui novamente fazendo esse trabalho de transmissão online com vocês. Desculpe mesmo esses problemas técnicos, mas nós estamos trabalhando para melhorar tudo isso com todos vocês, ok? Então vamos ao nosso trabalho de hoje. Eu usei um termo, uma vez num congresso internacional de ufologia, onde existiam centenas e centenas de conferencistas do Brasil e de fora do Brasil. E eu, na minha conferência, eu disse que todos os extraterrestres que nos visitavam estavam mortos. Vocês não têm noção do alvoroço que isso causou, da grande confusão que isso causou no Congresso. As pessoas me chamavam de tudo quanto é nome, né? E foi muito difícil tentar explicar o meu ponto de vista ou tentar explicar a minha tese, né, sobre essa questão fundamental, né, de ver os extraterrestres de uma outra maneira completamente diferente da maneira que nós vemos. Então, a minha experiência como médium, a minha experiência como sensitivo, presta bem atenção, desde criança, a minha experiência de ver os espíritos, interagir com os espíritos, né, me faz ter uma visão completamente diferenciada da minha natureza, da nossa natureza, e consequentemente vocês vão ver que a gente vai ter uma visão diferente dos extraterrestres também. Tá ok? Então eu quero que vocês acompanhem comigo, calmamente, harmonicamente, esta ideia que eu vou colocar para vocês. Eu não quero impor, tá, nenhuma ideia. Eu quero mostrar para vocês uma ideia e quero que vocês analisem, que vocês estudem, que vocês passem pelo crivo do intelecto de vocês para ver se eu tenho ou não razão nesta minha afirmação. Ok? Então vamos acompanhar comigo aqui. Quem conhece um pouco já o meu trabalho sabe da minha visão sobre o projeto Terra, né? Uma das questões fundamentais que eu tenho batido nessa tecla e tem a ver com a minha experiência de contato com os Greys, no primeiro contato que eu tive com os Greys, no meu diálogo que eu tive com eles, eu sofri esse, vamos assim dizer, esse bullying extraterrestre. Foi um bullying extraterrestre. Porque todas as perguntas que eu fazia para o ET, ele jogava uma pergunta de volta para mim. Não é que ele não respondia, ele jogava uma outra de volta. Então, uma das questões fundamentais, jamais nós vamos entender os seres extraterrestres, jamais, se nós primeiro não entendermos a nós mesmos. Quem somos nós? O que estamos fazendo na superfície desse planeta Terra? E o que acontece após a morte? Vocês vão ver que o segredo de tudo que nós vamos falar hoje aqui, está depois da morte. Tá? Nós vamos entender uma questão fundamental aqui, que é o que acontece após a morte. Então, muito bem. Quem conhece meu trabalho sobre o Projeto Terra vai saber que eu construí, na verdade, né, um novo modelo astrofísico onde a Terra possui mais de uma superfície. E essa superfície é de matéria. Só que matérias menos densas, em estados quânticos, vamos assim dizer, de densidade da matéria, da massa, bem mais sutil. Essas seriam as superfícies da Terra, né? Nós teríamos essa superfície aqui, acima, que está mais ou menos a uns 500 quilômetros de altura da superfície mais densa da Terra, onde está localizada a cidade Nosso Lar, aquele do filme, né, do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, né? Acima, eu chamo este plano aqui de penumbral. Então vocês vão acompanhar comigo. Eu chamo esse outro plano aqui de plano da luz. Na superfície da Terra e a região ao redor nós chamamos de umbral, porque nós estamos nas mais profundas trevas e escuridão. Aqui nós vamos chamar de plano dos ascensionados, né? Nós vamos começar a discutir por esse ângulo aqui. Nós vamos ter lá no alto o grande comando planetário Terra, ou vamos colocar assim, o comando planetário Astar, o comando Astar, para que vocês tenham uma ideia, uma consciência de como isso funciona.
Tá? Muito bem. Então veja bem, o que acontece após a morte? Após a morte nós perdemos o corpo e podemos habitar essas outras densidades de matéria, essas outras superfícies do planeta. A pergunta é, até quando nós vamos reencarnar no planeta Terra? Né? Todo mundo sabe que, até pela literatura espírita, pelo ensinamento dos grandes mestres do Oriente, o que é libertar-se da roda de Sansara? O que é o mestre se iluminar? O que significa iluminação? Então, nesse aspecto fundamental, nós vamos entender que uma alma, em primeiro lugar, nenhuma alma é da Terra. E eu já falei em palestras passadas que mais de 80% da civilização desse planeta que está hoje encarnada na Terra está na primeira encarnação. Se está na primeira encarnação, esse bando de gente, mais de 6 bilhões de habitantes, vieram de onde? Vieram de onde? Não tem outro lugar a não ser vir de outras regiões da galáxia, vir de outros projetos planetários. E a alma chega e prepara a sua encarnação na matéria. Após terminado esse ciclo aqui, a alma retorna ao plano astral. Isso que nós chamamos de nascimento e morte aqui na Terra. Na visão espiritual, claro. Ok? Então vamos pensar aqui na Terra. Um ser. Nós já vimos que o nosso lar é uma cidade tecnologicamente muito avançada, muito mais avançada do que a Terra na superfície. Imagine então as cidades que estão na luz, estão nos planos ascensionados, estão lá no alto do alto comando planetário Terra. É óbvio que as tecnologias vão ser muito mais sofisticadas e muito mais avançadas. Então, vamos trilhar uma lei aqui em nossa aula de hoje. Presta atenção. Quem está em planos densos das superfícies planetárias está na maior profunda ignorância, na maior profundas trevas. Ok? Todo conhecimento que vai chegar aqui na superfície desse planeta, na superfície densa do planeta, tem que ser liberada pelo comando. Ou seja, o comando prepara almas especiais, ele encarna almas especiais aqui, tá ok? Para que essas almas então façam uma revolução no conhecimento. Ok? Então, é assim que funciona. Ok? É assim que funciona. Então, todo conhecimento na superfície de um planeta só acontece controlado pelo pessoal de cima. Vocês podem ver, a gente ficou mais de 10 mil anos andando em lombo de burro, sem nenhuma ciência, sem nenhuma tecnologia, sem conhecimento de nada. O plano astral não liberava. A ciência só começa a funcionar no planeta Terra depois de 1500. Há 500 anos atrás, que começa a chamada Revolução Científica, com Galileu Galilei sendo chamado pai da ciência. Coloca 18 que ele para. Ok? Então, o que nós devemos entender é que Galileu Galilei é considerado o pai da ciência, isso há 500 anos atrás. Então, a partir de então, o plano astral começou a encarnar almas. E essas almas começaram a fazer uma revolução do conhecimento científico e tecnológico. E hoje nós estamos com a tecnologia de hoje. Então preste atenção, olha, toda tecnologia é controlada pelo alto. Ok? Então é assim que funciona. Então, quem está na superfície está nas mais profundas trevas. E quem está nos planos da luz e nos planos ascensionados está na maior profunda luz, sabedoria e presta atenção, interagindo com inteligências de outras realidades, de outros mundos, de outros planetas, do cosmos. Eu vou provar para vocês que todos os ETs que nos visitam já estão mortos. Eu vou provar. Agora nós vamos pegar aqui um planeta distante na galáxia, chamado planeta X. Esse planeta, pessoal, também está habitado. Ok? Esse planeta também está habitado por inteligências avançadas. Né? Então vamos lá.
Como é uma lei física que vale para todo o universo, é uma lei astrofísica, vai ter as superfícies lá também menos densas e a parte mais densa. Ok? Porque todos vocês acham que os ETs vêm de superfícies planetárias. Eles não vêm de superfícies planetárias visitar a gente aqui, não. Está lá o ETzinho na superfície do planeta X. Mas vocês têm que entender, pessoal, que esse ET aqui também morre. Se esse ET, quando morre, ele vai para onde? Cadê o espírito dele? O espírito dele vai para onde? O espírito dele vai para o nosso lar do planeta X. Olha que legal. É uma regra, é uma lei. Ele vai para o nosso lado do planeta X. Então, no planeta X vai ter umbral, tá? Vai ter penumbral, tudo a mesma coisa, porque é o projeto planetário, né? Plano da luz, vai ter os ascensionados, ok? E vai ter o comando do planeta X. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Olha, enquanto nós estamos nas trevas aqui, ó, discutindo se existe ET, se existe vida após a morte, está tudo existindo aqui, está tudo funcionando nas outras dimensões. E o planeta X é a mesma coisa. Se esse ET estiver em superfície planetária, morando, vivendo, ele ainda está atrasado. Ele ainda é um ser muito primitivo, ele não se libertou da matéria. Ele não ascensionou ainda. Entendeu? Então isso é muito importante que nós possamos entender. Ele não ascensionou. Então ele está sob controle do comando superior. Mas agora você tem que entender uma coisa. Quem são? Você acha que esses dois comandos aqui, ó, as duas inteligências que comandam esses dois projetos planetários, não interagem? Hã? E os ascensionados desse orbe não se relacionam com os ascensionados interagindo com uma tecnologia avançada de viagens espaciais e viagens interplanetárias através de uma dimensão onde, para nós que estamos aqui, eles são seres mortos? São seres que estão fora do plano físico da matéria? Então, pessoal, se você começar a raciocinar de uma forma esotérica e tentar pensar o extraterrestre de uma forma esotérica, é claro que fica muito fácil entender a minha primeira afirmação a vocês. Que todos os ETs que nos visitam não são ETs que vêm de mundos físicos, de superfícies planetárias, porque para esses caras o comando não dá tecnologia, não dá ciência capaz de fazer uma viagem interestelar. Porque a maior descoberta que uma ciência de superfície planetária pode fazer, não importa se seja na Terra ou se seja num outro mundo distante da Terra. A maior descoberta que se pode fazer é descobrir que tem vida após a morte. É descobrir o que acontece quando o ET morre. Vocês têm que parar de ficar assistindo Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, e achar que o universo é desse jeito. Que todo mundo está se matando, construindo uma tecnologia avançada, estão guerrando nas estrelas. Estão morrendo lá em outros planetas, batalhando nas estrelas. Isso é uma bobagem. Isso não funciona. As ficções científicas de filmes americanos é uma tolice. Por exemplo, chegou no mercado aí um filme sobre ET, o filme não chama A Chegada. É uma idiotice do começo ao fim. Podem assistir o filme e depois que você vê essa visão minha de ET aqui, vocês vão ver que aquele filme não passa de uma grande idiotice, porque é essa idiotice que passa na cabeça dos ufólogos americanos, dos escritores de ficção científica americanos. Eles são muito ruins. Eles não conhecem, na verdade, esta outra realidade do ET. Da mesma forma que um espírito anda do nosso lado, opera, auxilia, faz uma série de coisas em centros espíritas e outros lugares, os ETs também, oriundos de outras estrelas, eles chegam e convivem junto com os espíritos. Os ETs convivem junto com os espíritos. E os espíritos estão o quê? Mortos. E os ETs que estão nessas dimensões operando, para nós também eles são criaturas mortas, eles não usam corpos materiais. Só que, presta atenção, como eles são dotados de uma ciência, uma tecnologia extremamente avançada, eles conhecem as leis que regem o universo, por isso conseguem se deslocar, violando essa ideia da teoria de Einstein, essas coisas todas aí, que os físicos ficam falando aí, né, que impossibilita a viagem interplanetária, por isso que eles não acreditam em ET aqui na Terra, né? Que a nossa ciência é muito primitiva, nós estamos na relatividade de Einstein, ainda achando que já descobrimos
todas as leis do universo, né? Achando que não tem mais, né? Eu rio da nossa ciência. Eu sou um cientista que eu acabo, no fundo, rindo da nossa ciência. Porque os nossos cientistas são muito tapados, eles não conseguem abrir a mente e enxergar de um outro jeito a coisa, ir por um outro caminho, que é esse caminho da espiritualidade. Eles não conseguem ver que existe vida após a morte. E não conseguem entender essa outra realidade da vida após a morte. Então essa é a grande discussão que eu faço. Tá? Vocês podem não concordar comigo, tem todo o direito disso. Tá? No entanto, eu quero ver o dia que você morrer. Aí eu vou puxar teu pé, aí eu vou pegar no teu pé. Aí você vai ver. Porque não tem outro jeito de convencer um cético, cara. Só matando ele, como a gente diz, né? Depois da morte, a gente vai ver como que ele vai se reagir do outro lado. Ele vai entender o universo numa outra realidade. Por isso que é muito mais inteligente você entender essa questão da vida após a morte, agora, em vida, para você dirigir a sua vida na Terra de uma maneira diferenciada. E você não ficar escravo de um sistema capitalista ou de qualquer sistema ideológico aí, pode ser comunista, marxista, é tudo a mesma droga, né? É tudo construído por criaturas nas trevas. Né? Porque o indivíduo que está na luz, ele não precisa de regime nenhum, ele não precisa de modelo econômico nenhum, ele não precisa de nada, ele se comporta perfeitamente na íntegra de um ser evoluído e de um ser avançado. Tá? Então veja bem, jamais você vai receber a visita de um ser físico. Na verdade, a ciência e a tecnologia são tão avançadas que esses seres podem fazer isso aqui, ó, saltar das dimensões superiores com tecnologia e naves e materializar suas naves no nosso astral denso, no nosso plano físico denso da matéria. E aí eles aparecem aqui, pousam suas naves, sai lá o ET fisicamente de dentro da nave, dá um abraço em você, abduz você, leva você para dentro da nave, faz um monte de análises médicas, traz você de volta e a nave levanta voo. Quando a nave levanta voo, ela vai saltar aqui para cima, ó. Ela vai saltar para essas outras dimensões. Ela não vai ficar na dimensão física da matéria. Essa é a realidade que eu aprendi com os meus contatos, tanto com os Greys quanto os seres extraterrestres. Aqui no plano astral, gente, centenas e milhares de raças interagem, não tem ninguém guerreando, não tem ET do mal, não tem reptiliano do mal, não tem Grey do mal, e não tem nenhuma inteligência extraterrestre, nem uma inteligência extraterrestre, nem tampouco inteligências espirituais que estão macunadas com qualquer governo, com qualquer forças armadas ou com qualquer indivíduo da superfície desse planeta. Pode ter certeza do que eu falo. Tá? Porque qualquer indivíduo que entender vida após a morte, ou extraterrestre de um outro jeito, vai perceber que os seres, os nossos próprios mentores kármicos, vão reagir de uma forma completamente diferente. Cada um encarnada nesse planeta está presa no conselho kármico lá em cima, está sendo controlada. Todas as almas são controladas e vivem no livre-arbítrio aqui embaixo. Existe um livre-arbítrio aqui embaixo, mas aqui embaixo, na superfície da Terra, o homem faz praticamente quase o que ele quer, mas não fora. Quando ele vai para fora, ele já entra em outras leis, ele já vive outras leis. Mas não se preocupe, a tecnologia de homem, cara, você vê, nem na Lua ele consegue direito. Vai na Lua com uma carroça. Para Marte, vocês podem esquecer, vocês não vão ver tão cedo a civilização pisar em Marte. E o dia que o homem descobrir vida após a morte, acabou, cara. Ninguém vai querer ir para Marte. Marte não tem nada, Marte é um planeta morto, a gente vai fazer o que lá? Quando a gente descobrir vida após a morte, a gente vai descobrir que todos os ETs estão por aqui, que toda a vida está aqui, e os próprios ETs vão nos dirigir para mundos habitados, a gente vai entender, compreender o significado real da vida na Terra. Esse ponto é muito importante. Pablo, agora a partir dessa primeira explanação, eu quero conversar com as pessoas que estão nos ouvindo. Eu quero pegar esse feeling desse pessoal para a gente conversar sobre essa questão. Porque foi exatamente isso que eu fiz no congresso de ufologia e as pessoas ficaram abismadas, elas ficaram malucas com a minha teoria, com a minha tese, com as minhas ideias. Porque, na verdade, tem lógica, é uma tese lógica. E quem é um vidente vai ver os ETs em espírito ao seu lado. Quem é um bom vidente vai em congresso de ufologia, ver os ETs andando no palco, ver os ETs andando para baixo, para cima. É de rir, é cômico. Você vê como que é muito chato você perceber que a humanidade está nas trevas, que o ser humano está nas trevas, que ele não consegue interagir
ele não consegue interagir com o plano espiritual. Aí você perde toda uma realidade subjetiva que está ao nosso redor, inclusive a realidade extraterrestre. Tem alguém querendo perguntar, Pablo? Zatara Jones está perguntando sobre a data de 2019, caso a guerra nuclear não aconteça. Podemos passar por mudanças como terremotos, mudanças no clima, ou terá alguma almas encarnadas que levarão tecnologia? Olha, está todo mundo preocupado com 2019, né? Eu prometo que eu vou fazer uma palestra específica sobre 2019, aqui nesse nosso bate-papo online, tá? Vocês estão vendo que o tempo todo nós somos ajudados pelos seres extraterrestres. A civilização não existe. Esse corpo biológico que você está usando, ele não existiria se não fossem as inteligências superiores que implantou isso. Ô, Pablo, não adianta, não vai funcionar. Não, só tem uma entrada na câmera ali. Não, no aparelho. Então não adianta. Não adianta. Desculpa, mas não adianta. Depois eu explico para você. Você vai ter que falar e eu falo o que é pergunta. Então, as pessoas perguntaram se em 2019 vai haver alguma interferência. Esquece por enquanto 2019. A palestra de hoje não tem nada a ver com 2019. Vamos entender primeiro essa questão esotérica do ET. Eu vou discutir esse tema. Semana que vem a gente tem uma palestra específica sobre guerra nuclear na atualidade. Laércio, é possível ainda a gente entrar numa guerra nuclear? Como isso seria? Né? Como é que vai funcionar 2019? Isso nós vamos deixar para uma outra palestra, porque esse tema é um tema que a gente tem que abordar de uma outra maneira. Eu quero que primeiro vocês entendam isso aqui. Se vocês não entenderem isso aqui, 2019 não vai significar nada, você não vai entender nada do funcionamento de 2019. Porque todas as decisões são tomadas pelos comandos planetários, do que vai acontecer na superfície aqui embaixo. Entendeu? Esses comandos decidem os destinos de nossa civilização. E os extraterrestres é que decidem os destinos de nossa civilização. Na verdade, se você olhar de um ângulo grande, muito amplo, nós somos indivíduos e almas deixadas na superfície de um planeta para ver o nosso comportamento, como é que a gente se comporta, como é que a gente desenvolveu o amor, como é que a gente desenvolveu a nossa capacidade de interrelacionamento, para saber se nós evoluímos realmente. Nós somos observados o tempo todo por essas inteligências avançadas. O plano espiritual nos olha de perto. Por isso que as pessoas não são videntes, as pessoas não sabem o que está acontecendo ao seu redor. Elas se julgam sozinhas. Aí elas vão se comportar como elas realmente são. Os deputados vão se comportar como são, os presidentes, as autoridades. O ser humano vai se comportar como ele é. Se você perceber que as pessoas estão te vendo, estão te olhando, você não é você mais. Então, por isso, esse projeto Terra é um projeto de trevas, para que a alma, ela tem que existir aqui na Terra, ela tem que viver a sua realidade interior. Agora, se você perceber, se você souber e ver que as almas estão te vendo, você se comporta de teu jeito, você não é tonto, né? Fala, não vou roubar não, o cara está me vendo ali e tal. Ou seja, não é real, não é da sua íntima relação interna, você não evoluiu na verdade. Então, por isso que os ETs não aparecem em massa para todo mundo, nem Jesus Cristo aparece para todo mundo, nem os mortos podem a materializar e mostrar essa realidade para todo mundo. Toda a religião espírita, toda essa questão espiritual está dando dicas devagar, está dando uma orientação, está dando um toque para ver se as pessoas acordam, né, que existe essa realidade subjetiva. Mas ainda nós estamos na era das trevas, ainda estamos na lei das trevas. E a lei das trevas não permite que a maioria das pessoas sejam médiums, sejam videntes e que possam entender e perceber o que realmente está acontecendo ao seu redor. Então esse é um ponto crucial que nós temos que discutir hoje aqui. Hoje você precisa entender que todos os extraterrestres que nos visitam já estão mortos. Olha, eu preciso falar para você, Jesus também está morto, sabe? Jesus morreu faz tempo, faz mais de 2000 anos que ele morreu. Sabe? Entendeu? Se as pessoas esperam que Jesus volte, ele está morto, né? Como é que ele vai voltar? Está morto, então. E os ETs? Por que o meu ET também não pode estar morto? Né? Porque quando você está morto, não tem como qualquer força terrestre aqui confrontar as inteligências extraterrestres. Teria? Como que você confrontaria uma inteligência extraterrestre? Fala para mim. Com as suas armas, com as armas dos americanos, com as armas. Se você vai enfrentar gente que está morta. Me permita perguntar a você, que está me assistindo aí. Você acha que quem está morto tem medo da morte? Você acha que quem está morto tem medo de morrer?
Então vocês entendem como é que as pessoas iriam enfrentar, ou seja, eles olham para os nossos militares, aqui para nossos armamentos de guerra com brincadeira, com desdenho total, né? Porque a gente não sabe com quem a gente está lidando. Né? Vocês não sabem com quem estão lidando. Estão lidando com forças avançadíssimas do cosmos. Só vou pegar água aqui. Você está agindo com forças inteligentes do cosmos. Você está agindo com forças muito, mas muito, muito mais avançadas e que vivem numa realidade que você nem sonha, você nem imagina. Eu tive o privilégio de, como médium, de como sensitivo, os seres me mostraram isso, me mostraram essa outra realidade, tiraram eu do corpo para mostrar isso, me mostraram realidades para eu poder estar discutindo isso com vocês, ensinando aqui, né? Eu tive uma missão com os ETs. Os ETs me deram uma missão, lá quando eu tinha 20 e poucos anos. E a missão minha, a mais importante missão que eu tive pedido por eles, da boca deles, é que eu levasse à humanidade quem são, na verdade, os seres extraterrestres que nos visitam. E eu estou apresentando para vocês quem são. A primeira coisa que vocês têm que entender e aceitar essa premissa de que eles estão mortos. São seres oriundos de outras dimensões da realidade física do universo. Tá? Eles não são seres de dimensões planetárias como nós, com corpos físicos, biológicos, né, que podem dar um tiro nele e ele morrer. Baseado nisso, né, você vai entender que Tênis Varginha não existe, Roswell não existe. Tudo isso é uma grande bobagem, uma grande teoria da conspiração, né, que não cabe, é uma coisa totalmente sem lógica nenhuma. Né? Os ETs não são nada disso que a gente pensa que eles são. Eles não são como nós, no sentido físico da palavra, que está morando na superfície física de um planeta. Os ETs avançados é como os ascensionados do nosso projeto Terra. Eles não vivem mais com corpos físicos, eles não têm. E ascensionado, ele está liberto, ele pode andar para o universo quando ele quiser. A maioria dos ascensionados, olha, isso é uma informação que vocês não sabem. A maioria dos ascensionados aqui na Terra foram embora da Terra já. Eles não estão aqui. Eles já foram embora do planeta Terra há muito tempo. Porque ninguém fica preso a planetas, a mundos por muito tempo. São lugares de passagem. A alma vem viver uma passagem, vem fazer um curso, vem viver uma experiência reencarnatória. E depois vai embora. Esse é o ponto crucial. E aí, tem perguntas? Tem duas perguntas que eu resumi em uma. Uma está perguntando se os ETs eles seriam já ascensionados. E a outra está perguntando por que o plano astral permite que os reptilianos funcionem. Essa é outra bobagem, essa bendita bobagem dos reptilianos. Não tem reptiliano nos manipulando. Para com essa bobagem. É assim que funciona. Todos os ETs estão harmonizados e a serviço do comando. Tudo que você acabou de falar de reptilianos que estão nos manipulando é uma mentira. Isso é coisa do David Icke. Eu não sei de onde o David Icke tirou essa informação. O David Icke nem sabe que existe vida após a morte. Ele é materialista. Esses caras, isso deixa eu tão constrangido quando eu vejo essa questão, cara. Pô, acorda, evolua, cresça, não acredite nessas coisas de americano, de inglês, que está 1 milhão de anos atrasado na visão da ufologia. Os europeus não sabem o que é centro espírita, eles não sabem o que é médium, eles não sabem o que é um vidente perfeito, eles não conhecem Chico Xavier, eles nunca leram um livro de Chico Xavier na vida, eles nunca assistiram o filme Nosso Lar, eles não sabem como é que funciona realmente a vida após a morte. Por isso que fica inventando essas teorias babacas sobre ET. É muito ridícula essas teorias da conspiração. Os reptilianos existem? Sim, existem. Mas eles não têm nada a ver com conspiração, não estão manipulando a humanidade de jeito nenhum. Nós aqui estamos livres de todas essas besteiras que nós fazemos nesse mundo, nós somos o culpado. Não vem, vocês estão fazendo a mesma coisa que as religiões antigas que o catolicismo fez. Toda a besteira que a gente fazia, a gente culpava o demônio. Sabe? Ah, não, Satanás que me tentou, o demônio que me tentou. Aí eu lá na igreja tirar o demônio do corpo, afastou o demônio. Sabe? Agora vocês substituem o demônio por reptiliano. Eu não sei de onde vocês tiram essas coisas da cabeça. Cara, vocês têm que ter uma mentalidade mais avançada. Isso é primitivismo de 10 mil anos atrás, de 5 mil anos atrás. A teoria da conspiração da Igreja Católica, dos judeus, lá de 3 mil anos atrás.
Isso não existe. O mal não existe nos planos superiores. O mal existe aqui, ó, nas trevas da consciência humana. Aí nós fazemos os conchavos, guerras, massacre, tortura, sofrimento. Mas nós somos culpados. Não tem nenhum ser superior tentando a gente para fazer isso, não. Tá? Os reptilianos existem, sim, mas eles operam a serviço de um comando superior. Tá? Na verdade, existem centenas de raças reptilianas que têm vamos supor, padrões como se fossem os répteis aqui de outros mundos e desse mundo. Né? É só porque ele tem uma aparência diferente de você, não é loiro de olho azul, né? Já é um ser meio asqueroso. Ele não pode servir como ser do bem, tem que ser do mal, né? É aquela velha história, Darth Vader tinha que vestir preto, né? Já pensou Darth Vader de branco? Funcionaria no filme Star Wars? Fala pra mim, se Darth Vader no filme Star Wars vestisse um traje inteirinho branco, ia funcionar o seu arquétipo aí da sua cabeça? Você ia aceitar ele como agente do mal vestindo roupa branca? Pensa. Como o seu arquétipo está poluído, né? O arquétipo psicológico da civilização é poluído com o símbolo da serpente. Os répteis são todos pejorativos, são todos aqui para o nosso planeta, coisa do mal, que vem lá da serpente do Adão, né? Aquela coisa toda do Satanás. E vocês estão caindo nessa até hoje. Pô, cara, raciocina. Usa essa massa encefálica que vocês têm na cabeça. Isso não existe. Só que nem o Padre Quevedo. Não existe. Né? Materializar. Uma tecnologia avançada, seres, ó, a pergunta foi o seguinte, Laércio, os ETs poderiam conviver conosco no plano físico aqui, se eles já estão mortos? Se ele quiser sim, é só materializar, né? E ficar andando com a gente aqui por um tempo, não sei que ter, né? A tecnologia deles vai depender se eles suportam usar um corpo físico por muito tempo, se eles têm uma tecnologia que pode permanecer, materializar um corpo e deixar ele por 2, 3, 4 anos. Eles não querem, eles querem sair daqui o mais rápido possível. Então eles fazem o que tem que fazer, necessário, que no plano físico, depois pum, para cima, vai embora. Né? É um corpo de energia, essa energia se esfacela, ela desaparece. Né? É físico por algum tempo, depois ela desaparece, eles podem andar conosco, podem sentar na plateia. É claro que eu já encontrei um monte de ETs físicos, vocês não sabem da minha história. Vocês não sabem da minha história e eu não posso contar elas para todo mundo. Mas tive época que eu ia dar palestra, o ET sentava e assistir palestra na minha frente. Tá? Para ver se eu falava mentira sobre eles. E fisicamente. E quem sabia naquela plateia que o cara que estava sentado ali era o ET? Ele se misturava e andava no nosso meio. E até hoje faz isso se ele quiser. E você nem vai saber. Né? Perguntando se eles podem interferir nos conflitos humanos, como uma guerra nuclear. Olha, na guerra nuclear, a pergunta foi, os ETs podem intervir em um conflito aqui na Terra? Já interviram, né? Eles evitaram a guerra nuclear na década de 60. Eles evitaram mandando ultimato às grandes autoridades do governo. A primeira aparição, após 47, os UFOs apareceram em massa na Terra, certo? Abduziam pessoas, toda essa onda ufológica que faz você estar indo para congresso de ufologia até hoje, os negros discutindo essas aparições ufológicas e essas abduções. Né? Agora, por que eles fizeram isso? E até hoje não desceu em praça pública? Para mostrar para os governos, as autoridades desse planeta, que eles existem. Então, os cientistas que estão conectados com as agências de segurança e de inteligência dos países sabem que os ETs existem. Vocês não sabem, mas já vieram muitos militares da Força Aérea Brasileira atrás de mim já. Vocês não sabem, é que eu não posso falar porque os caras ficam bravos comigo. Entendeu? Para querer entender essa história dos ETs. Próprias Forças Armadas Brasileiras. Entendeu? Então, nós estamos aqui para orientar as Forças Armadas também, para mostrar para eles que as coisas não são desse jeito. Mas os ETs vieram, primeiro eles mostraram toda uma superioridade tecnológica avançada, eles desligavam bases nucleares, eles desviavam mísseis, anulavam mísseis intercontinentais dos americanos, dos russos, faziam isso por tudo quanto é lado, para mostrar o seu poder e sua avançada tecnologia. Para eles poderem ser ouvidos quando eles mandavam laranjas até os presidentes, até os governos,
levando a sua mensagem. Mas o ET não ia diretamente falar com o governo americano, porque aí seria uma interferência altamente direta, né? E o Projeto Terra não permitia essa interferência direta de inteligências, uma interação direta com autoridades e com os seres extraterrestres dessa maneira. Então eles abduziam uma pessoa, treinavam essa pessoa. Nos Estados Unidos, um muito conhecido foi George Adams, que quem conhece a história fundamental de George Adams sabe que ele entrava na Casa Branca, sabe que ele entrava no Pentágono e ia a qualquer departamento a hora que ele quisesse, porque ele tinha um crachá especial. Esse crachá especial foi dado a ele porque ele era um verdadeiro contactado. Ele fazia a ponte entre o governo americano, a inteligência americana e os seres extraterrestres. Ele foi até o Papa levar material para o Papa dos ETs. O Papa, a Igreja Católica, sabe da existência dos extraterrestres. E todas essas autoridades foram colocadas contra a parede para evitar um conflito nuclear na Terra. Os russos, todo mundo sabe. Entendeu? Se eu entrar em contato com um alien, como posso tirar o melhor proveito da experiência? Em primeiro lugar, é ele que vai escolher você. A pergunta fundamental é: Laércio, se eu entrar em contato com um alien, o que eu devo fazer? A primeira coisa é tirar essa palavra alien da sua boca e da sua mente. Eles não são aliens. Eles são seus irmãos e seus professores e seus mestres que sempre cuidaram de nossa evolução aqui na Terra. Esse é o primeiro ponto que você tem que botar na sua cabeça. A palavra alien não existe no nosso vocabulário. Você tem que transferir essa palavra para irmãos das estrelas e mestres das estrelas. Eles são mestres de nossa humanidade. Eles estão aqui há milhares de anos. Eles não estão chegando agora aqui. Eles não são alienígenas, eles não são estranhos. Nós que estamos numas trevas tão profundas e não percebemos o quão esses seres estão ao nosso lado, trabalhando há milhares de anos pela nossa humanidade. Por isso esse filme americano que vocês vão assistir no cinema, chamado A Chegada, é a maior de todas as bobagens extraterrestres que o americano podia fazer e jogar no cinema. Isso prova como eles são totalmente idiotas na visão da ufologia. Hã? Mais pergunta, gente? É? Então, o que eu quero deixar claro para vocês aqui é que, se você partir desse princípio que eu acabei de falar hoje para vocês, que os ETs estão mortos, tudo vai mudar na sua cabeça. A sua visão de mundo vai mudar. A sua visão de alienígena vai mudar. O filme Guerra nas Estrelas para você não vai passar de uma grande idiotice inventada só na cabeça de norte-americano. Esse filme A Chegada vai ser outra idiotice. E muitos outros filmes que você vê no cinema ligado a extraterrestre não vai passar de uma grande idiotice. Você precisa saber o que acontece após a morte primeiro. Você precisa saber quem é você. Que você é um espírito que, quando você estiver na cidade astral morto, você vai interagir com o universo, você vai interagir com realidades que você nunca imaginou que existia e sempre existiu quando você estava encarnado aqui na Terra. Essa é a questão fundamental que nós temos que discutir. Eu quero fazer essas aulas online de bem diferente. Eu quero fazer dessas aulas online um ponto de discussão entre nós. Aqui tem pessoas conectadas com a gente de várias partes do mundo. Isso é muito legal. Nós temos que mostrar que o Brasil é um país muito avançado na espiritualidade. E é um país muito avançado na compreensão dos seres extraterrestres. E o mundo aí fora não dá a mínima para nós. Eles não ligam a mínima para o brasileiro. Pergunta se David Icke, algum cientista americano lá, leu algum livro de Chico Xavier. Chico Xavier publicou mais de 450 livros. E eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão me ouvindo aí. Eu tenho certeza que você não leu mais que 3 livros do Chico Xavier. Ele escreveu mais de 498 livros publicados por Chico Xavier. E eu duvido que você tenha lido mais do que 5. Entendeu? É muito fácil ler livro de coisas americanas, de escritores famosos, de mas ninguém dá valor para as pessoas, para os médiuns e sensitivos brasileiros. Nós temos uma coisa tão avançada para mostrar para vocês. Se você assistiu o filme Nosso Lar, uma coisa que foi escrita na década de 40, cara. Olha, na década de 40 o Chico Xavier, através do espírito do André Luiz, psicografa essa maravilha que é o Nosso Lar.
mostrando exatamente o que acontece após a morte com uma alma comum, com uma alma que estava nas trevas, aqui neste mundo. O que é o acordar do outro lado? O que é acordar para uma realidade? Um médium paranormal bom, ele vive essa realidade aqui, ó. Ele convive com os espíritos ao lado dele. E este é o meu dia a dia. O meu dia a dia, desde criança, é conviver com espíritos ao meu lado. É conviver com ETs ao meu lado. Eles caminham ao meu lado. Então, essa sala aqui, quando eu começo a falar deles, enche deles. Vem tudo aqui dar palpite na aula. Essa realidade que eu quero passar para vocês, que é difícil de aceitar, é difícil de acreditar. Né? Que você vai numa palestra de ufologia, está cheia de ET lá no plano espiritual, observando e olhando tudo que está acontecendo ali. E aquelas discussões tolas que correm durante uma palestra totalmente materialista na visão do UFO, né? Na visão do ET. Eu fui para um congresso internacional de ufologia em Brasília em 82, eu chorava dentro do congresso, juro por Deus, eu chorava. Eu fiquei tão angustiado que eu prometi na minha vida que eu nunca mais ia voltar para um congresso de ufologia. E nunca mais voltei para um congresso. Algumas pessoas me convidaram, eu fui, maior cara, eu passo mal. Porque é tanta bobagem as pessoas falando no palco, e os ETs andando e convivendo com a gente ali no plano espiritual, assim como os espíritos estão andando, tudo ali, tudo junto. Meu, e o ser humano, enquanto ele estiver nas trevas, cara, não dá. As trevas desse planeta é muito densa. As pessoas não conseguem perceber o que está ao lado. E os ETs e os espíritos andam do nosso lado o tempo todo. Então eu fiquei muito angustiado. Eu não vou mais para o congresso. Eu não consigo discutir mais com ufólogos. Não dá, não tenho paciência mais para isso. Eu fico muito triste. Eu fico muito angustiado. Por isso eu resolvi isolar e fazer meu trabalho. E falar o que eu falo, dizer o que eu digo, doa quem doer. Isso não é mais problema meu, eu passo a mensagem. Eu passo aquilo que eu acredito, aquilo que eu aprendi como cientista e como espiritualista. Essa é a minha visão de mundo. Para você exemplificar um pouco mais os contatos que eles dão para você explicar um pouco mais. As pessoas gostariam de saber que tipos são os meus contatos. Como é que são os meus contatos? Bem, o médium, o que é o médium? O médium é o que faz a mediação entre o plano físico e o plano espiritual. Então, eu sempre fui treinado, desde muito cedo, pelos espíritos orientais. Todos vocês sabem que eu dirijo uma academia de Kung Fu e Tai Chi há mais de 40 anos. Eu abri a minha primeira academia de Kung Fu aqui na cidade de Limeira em 77. Tá? Nós praticamos Kung Fu e Tai Chi até os dias de hoje. Então, os espíritos chineses orientais me treinaram o tempo todo. Eu tenho uma tradição de encarnações no Oriente. Antes de reencarnar neste mundo, eu tinha um trabalho no mundo espiritual, um trabalho no plano astral, com esses mestres. E os próprios seres extraterrestres e esses espíritos me prepararam antes de eu encarnar. Eu encarnei para fazer isso, para fazer esse trabalho. Né? Mas eu encarnei numa época, você vê que eu encarnei numa época depois do Chico Xavier, porque o Chico Xavier ele fez um trabalho de abertura, ele abriu o horizonte para falar sobre vida após a morte. E eu venho para fazer um papel para falar dos ETs mortos também. Entendeu? O Chico Xavier não falou de ET, o Chico Xavier nem tocava no assunto, de vez em quando ele colocou algumas ideias, porque não era o trabalho dele, não era a missão dele. Mas essa é a minha missão. Essa missão foi dada pelos ETs para mim. Entendeu? Então, o médium, você tem que perguntar como o Chico Xavier interagia com os espíritos. Né? Um homem que fala, que vê, que interage, conversa, o tempo todo os espíritos estão ao meu lado. Aonde eu vou, os espíritos estão. Você não consegue separar a sua vida dos espíritos. Os espíritos estão ao teu lado o tempo todo. Você está andando na rua, tem espírito cruzando com você o tempo todo. E quando você faz uma preparação, os ETs vêm, os espíritos vêm ao teu lado, porque eles estão, eles participam desse trabalho, eles participam desse projeto. Quando eles deram essa missão para mim, eles disseram para mim, olha, todo lugar que você estiver falando em nosso nome, nós vamos estar junto com você, nós vamos estar do teu lado. E eles vêm, estão, qualquer lugar que eu vou dar uma palestra, qualquer lugar que eu vou participar de um debate qualquer, está lá eles do meu lado, está lá eles ao lado, dando palpite, interagindo, conversando. A única coisa que eu gostaria é que eles me dessem um show, né? Explodisse bola de luz, fenômenos, e deixava todo mundo maluco, mostrava uma força que está ali. Mas infelizmente a lei do karma ainda não permite que isso aconteça. Mas
Vamos saber o que vai acontecer em 2019, quando tiver um conclave, e poder ter uma grande abertura para a Terra. Os discos voadores já foi permitido mostrar, né? Abduzir pessoas foi permitido. Agora precisa de um segundo time aí, né? Um segundo filho de uma intervenção superior mais avançada, uma abertura mais sofisticada dada pelos ETs. Eu fico muito entristecido, porque quando eu comecei a discutir com esses ETs sobre a minha missão, presta atenção, eu pedi para eles se eles poderiam me ajudar, dando coisas concretas, dando uma ajuda para provar que eles existem. Eles deram uma dura em mim e falaram assim: a única coisa que nós vamos dar de concreto para você, presta atenção, um giz, se vire. Você não é um bom professor? Então você pega esse giz e vai e fale sobre nós. Tá bom? Infelizmente ou felizmente é isso que eu estou fazendo há mais de 30 e tantos anos. Tá? Todas as pessoas que me acompanham sabem que ao meu lado não acontece nem um fenômeno físico. Nenhum. E nem por isso, nesses 30 anos, eu deixei de fazer meu trabalho. Eu deixei de acreditar e fazer aquilo que eu faço. Larguei tudo na minha vida para servir aos irmãos das estrelas, para servir ao plano espiritual, para ser um canal, para ser um porta-voz, para falar para o planeta essa mensagem. Mas eu só tenho um giz na mão. Só isso que me deram. Tá? E eu aceitei o desafio. Eu estou aqui, estou aqui hoje nessa frente dessa câmera aqui, entendeu? Podia estar no boteco bebendo cerveja, tá? Mas eu estou aqui, né? E eu não me importo não, você está vendo? Ó, tem 11 pessoas me assistindo, só. Vocês viram quando a gente fez uma transmissão gratuita aqui ao vivo, há 15 dias atrás, entrou 1.300 pessoas. Veja como o ser humano é, né? Quando você precisa de uma ajuda para contribuir com o trabalho, porque a gente gasta pra caramba, a gente tem um investimento muito grande no nosso trabalho, nós temos funcionários, né? Sai todo mundo correndo, né? Ninguém quer dar contribuição de R$1, R$10, R$5, R$20. 2 cervejas, né? Porque aqui no Brasil, você vai no boteco, 2 cervejas é 20 conto. Entendeu? Ou seja, as pessoas não sabem valorizar o mestre, elas não sabem valorizar o caminho espiritual. Aqui no Brasil, os alunos estão batendo em professor dentro de escola. Professor ganha uma miséria. Professor é enxotado. Professor não tem valor nenhum nesse planeta. Aqui no Brasil, em outros países os professores até que são valorizados. Mas aqui no Brasil, sabe, ninguém valoriza o trabalho do professor. Mas nem por causa disso eu deixei de ser professor. Estou aqui trabalhando, estou aqui acreditando, estou aqui passando essa mensagem, e não me importa se são 10, 20, 30, 40, 2.000, eu falo a mesma coisa e trabalho do mesmo jeito, com a mesma integridade. Nós temos que ser íntegros. Nós, seres humanos, estamos num teste na superfície desse planeta. É testar o nosso coração, testar a nossa alma, para ver se realmente o espírito cresceu, evoluiu suficientemente. E nós temos que ter esse livre-arbítrio para poder testar essa nossa estado evolutivo. Porque se as forças interagissem, seria muito fácil. Olha, se tivesse 1 ou 2 fenômenos ao meu lado, 1 ou 2 fenômenos só, tinha 10.000 pessoas na minha porta, aqui no meu ashram, aqui na chácara. Seria insuportável esse povo atrás de fenômeno, e não através de um conhecimento real, um conhecimento verdadeiro. É a mesma história de João de Deus, da cura, né? Quando faz um fenômeno, corta o cara, mostra uma coisa. Fez 5.000 pessoas na porta todo dia. Porque esse planeta só tem doente, né? Só tem doente nesse planeta. E todo mundo quer uma cura, mas ninguém quer se espiritualizar. Ninguém quer acordar, ninguém quer viver o conhecimento. As pessoas querem lá dar a cura e volta para o trabalho, volta para a vidinha diária de novo das pessoas. Mas é necessário acordar, porque existe sim uma realidade subjetiva ao nosso lado, caminhando ao nosso lado. Nós precisamos acordar, você precisa acordar. Entendeu? Os ETs estão ao nosso lado o tempo todo, assim como os espíritos estão ao nosso lado o tempo todo. Assim como teu pai que morreu, teu avô que morreu, sua mãe que morreu, sua avó que morreu, está do teu lado.
E você acha que sumiu, cadê? Perdi meu pai. Todo mundo que chega para mim, que morre um ente querido, ai, chorando porque é um desgraçado, ai, perdi meu pai, o que eu faço? Eu perdi meu mãe. Eu falei, quem disse que você perdeu seu pai? Quem disse que você perdeu sua mãe? Isso é um discurso de ignorância. Isso é um discurso de ignorante. Chorar em velório é outro discurso de ignorante. Porque se nós tivéssemos o verdadeiro conhecimento, ninguém usaria a palavra, eu perdi minha mãe. A minha mãe passou para o plano astral há 3 anos atrás. Eu nunca disse na minha vida que eu perdi minha mãe. E outra coisa importante, eu nunca fui visitar o túmulo da minha mãe no cemitério. Nunca. Está lá o túmulo lá, minha família que cuida, eu nunca vou lá. Nunca vou. Eu me recuso aí, porque isso é a maior idiotice, é construir um cemitério e ficar velando gente no cemitério. Minha mãe está sempre do meu lado aqui. Ela vem visitar a gente quase, eu saio fora do corpo, vou visitar ela na cidade astral. Entendeu? É essa a realidade que eu vivo. Para mim não existe a barreira dos mortos, não tem morto para mim. O médium não vive a barreira do morto. Eu nunca perdi minha mãe. Minha mãe se libertou, assim, desse corpo decadente que ela estava usando, coitada. Um corpo velho, 83 anos, cheio de doença, cheio de problema, não podia nem andar direito. Já não caminhava quase, coitadinha da minha mãe. Ela se libertou desse corpo decadente. E agora pode voar, pode flutuar, puta ser livre, que pode ir para tudo quanto é lugar. Você vai ficar chorando por causa disso? Ah, para com isso, né? Isso é burrice do ser humano. Quando o ser humano não entende isso, você acha que ele vai entender T? Não vai entender T de jeito nenhum. Não vai entender uma civilização avançadíssima que opera em dimensões fora da matéria. Viver em mundos densos da matéria, só gente nas trevas. Mesmo que seja em outros mundos. É isso que nós temos que entender. A gente tem que entender a cartilha da evolução na Terra. Isso faz parte de uma regra do universo. A pergunta, qual que é a diferença entre espírito e ET? Nenhuma. Nenhuma. Eu vou perguntar para você. Eu não acabei de falar aqui que 80% da população que está encarnada no planeta está na primeira encarnação. Agora imagine esses caras, eles são 6 bilhões de almas, hein? Nunca vocês refletiram sobre isso. Se eu não ficar martelando nessa ideia na sua cabeça, vocês têm que entender que em 1850, a planeta Terra atingiu 1 bilhão de habitantes. De 1850 até os dias de hoje nós temos 7,5 bilhões de habitantes. Em 150 anos, chegaram mais de 7 bilhões, mais de 6 bilhões de almas no planeta. Eu pergunto, veio da onde essa turma? Veio, brotou da Terra? Todas essas almas que vieram são extraterrestres. São espíritos extraterrestres, chegaram aqui e prepararam a sua encarnação. Por isso que se você dormir de noite, você vai achar que é um reptiliano, cara. Tem muitos amigos nossos, ufólogos aí, eu não posso citar nomes porque eu não gosto, sou antiético. E ele nem... Mas tem gente dizendo que é a encarnação do reptiliano. E se você perguntar para mim, você concorda? Eu falo, claro que eu concordo. 70% não é de outro planeta. Né? E eu pergunto, qual era o rosto que você tinha antes da sua encarnação anterior? Se você veio de fora, qual era o seu rosto? Que cara você tinha? Que corpo você tinha? Você acha que você era humano como você é agora aqui? Claro que não. Você está usando um corpo humano hoje. Mas lá atrás você provavelmente não teria um outro corpo que não fosse de características humanas. Nem tinha olhos azuis, nem cabelo bonito. Ou você acha que você era um ex-pleidiano, veio aqui na Terra, né? Com aquelas olhão azul bonito. Você está perguntando se esses seres, nossos irmãos estelares, eles têm diferença da gente no nível de informação cósmica, tem a origem, ou só no nível de consciência. Todos nós do universo temos uma mesma origem. Todos os ETs têm uma mesma origem. Todos nós temos uma mesma origem. À medida que nós vamos descendo aos mundos densos do universo, nós vamos experimentando situações, usando corpos, usando ferramentas diferenciadas. Ok? Mas à medida que nós vamos evoluir, retornando, nos acordando, vamos ascensionando e perceber que as formas diferenciadas são apenas formas de manifestação em planos densos do universo. Mas em essência nós estamos todos iguais. Né? Claro que dá. Só tem burro no umbral. Você está pensando, tem brasileiro que mora e vai para onde? Pergunta. Por isso que eu tenho. Na semana que vem eu já vou deixar um microfone para o Pablo aqui. Agora vai já ajeitando mais ou menos como é que está funcionando o sistema. Pelo menos assim a gente sabe que funciona.
Eu vou conversar com o meu técnico, nós vamos mudar o programa. Esse programa que está com defeito. Esse streaming que a gente está usando, eu acho que é ele que está com problema. Vamos tentar usar um outro streamer para ver se vai dar esse problema de eco de novo. Eu acho que é o programa. Se a gente mudar o programa, quem sabe a gente arruma esse problema. Né? Mas aí eu vou, mesmo desse jeito, dá para colocar um outro microfone, o Pablo vai conversar com a gente. O Pablo é o técnico que está aqui comigo hoje, trabalhando aqui e ajudando a gente nessa transmissão. Tá ok? Conversando com vocês pela internet, pegando as perguntas. Qual era a pergunta mesmo, Pablo? A pergunta é, Laércio, os ETs dão aula lá no plano astral? É claro que dá. Óbvio, não só os ETs, eu também dou. À noite eu saio do corpo, vou lá dar palestra, vou lá ensinar. Eu sou professor, sempre fui lá e todo mundo lá ajuda. Todo mundo ajuda a ensinar, todo mundo dá aula. E os ETs também, amorosamente, vêm na cidade astral, dá palestras, ensina tecnologia, ensina como pilotar suas naves, ensina o funcionamento tecnológico de suas naves, ensina a mecânica das naves. Tudo isso que você gostaria de aprender, tem curso lá, viu? Fica tranquilo. Que quem gosta de conhecimento, depois da morte é um prato cheio. Certo? Não tenha dúvida, tem a galáxia inteira para a gente explorar. Mas você vai acordar, depois que você morrer, você começa a acordar, você vai saber que você já veio de outras estrelas, você veio transmigrado de outras estrelas, você já veio dentro de naves sofisticadas, né? Você vai acordar, que aqui você está dormindo, todos estão adormecidos, não conhecem a sua história pretérita. E quando você acordar, a gente diz, quando o despertar acontecer, todos os paradigmas humanos irão cair. Né? Mais alguém, pessoal, quer fazer perguntas? Aproveitar aí esse nosso bate-papo. Não. Pergunta fundamental. Lá é: seu espírito pode ser destruído? Não. O que pode ser destruído são os corpos. O corpo astral é um corpo. Tá? Ele é um corpo também, como o nosso aqui. Tem morte do astral. Mas a consciência nunca morre. Você vai perdendo corpos. Entendeu? Por isso que o André Luiz, quando ele foi para o astral, né? Quando ele morreu, o espírito continua doente. Não tem, por que tem hospital no astral? Né? Por que teria hospital no astral? É porque o corpo astral ele fica doente. O corpo astral se desequilibra. Certo? Ele tem um biossistema funcional. Então, chega um certo momento que o espírito morre. Ele morre em que sentido? No mesmo sentido que você morre aqui na Terra. O que morre? O seu corpo biológico. O que morre? O seu corpo astral. E a tua essência vai ficando cada vez mais sutil, mais ascensionada. Por exemplo, no plano dos ascensionados, você não vai com o corpo astral, não. Você não vai com o corpo astral. Você tem que morrer 2 vezes. Né? É bem por aí. É bem por aí. Eu gostei, eu estou gostando de vocês agora, porque vocês estão começando a raciocinar espiritualmente. É que quando vocês olham o ET, vocês nunca raciocinam espiritualmente. O ET sempre foi colocado na cabeça de vocês como um ser material. O ET não é um ser material. Tá? Se os ETs possuem uma consciência compartilhada. Olha, os ETs, dependendo da raça dos ETs, aí há uma variação de raças, a pergunta é a seguinte: se os ETs têm uma mente compartilhada, uma consciência compartilhada, eles são alma grupais, sim. Eles têm telepatia, eles têm um outro tipo de comunicação que não é a nossa, verbal. Né? Nós nos sentimos humanos aqui na Terra individualizados dentro de corpos, ok? Solitários dentro de corpos físicos e isolados dentro de corpos. As raças, quando vão avançando, elas vão começando a interagir entre uma e outra através da consciência, e essa conectividade e esse sentido de isolamento deixa de existir. Então, basicamente, não só os ETs, mas os ascensionados têm um compartilhamento, sim. Né? E os ETs também têm essa visão de consciência compartilhada. Eles não são indivíduos isolados, eles são alma grupal. Podemos até imaginar assim. Né? Que é um estado evoluído, né? Você interagir com o seu grupo, né? Com maior perfeição. Aqui na Terra também, né? Você não consegue transmitir sentimento para os outros. Né? Se existe vários, como uma
existem vários eus vivendo ao mesmo tempo. Né? Não. Aí, a pergunta foi, se existem vários, uma mente compartilhada, se poderia existir vários eu encarnados na Terra. Não. Aí não. Aí outra história, tá? Nós temos uma alma muito individualizada aqui na Terra, nós temos um corpo astral, já estamos bem individualizados no astral também. Quando a gente desce para planos densos, é só nós mesmos, entendeu? Tá? Professor, sabendo que os irmãos das estrelas estão há bilhões de anos à frente de tecnologia dos pensamentos, com os primeiros programas planetários, como os primeiros programas planetários começaram a ser organizados para as experiências? Essa é uma pergunta complicada, né? Se os ETs vivem há bilhões de anos no universo, como... vamos fazer o cálculo assim, a nossa galáxia tem uma idade de 15 bilhões de anos. E os físicos acham que o universo tem uma idade de 15 bilhões de anos pela teoria do Big Bang, né? Então isso daria o quê? Daria experiências civilizatórias de 15 bilhões de anos, se começasse lá no início de tudo, né? As galáxias, para se estruturarem, ter estrelas, planetas, poderia até demorar um pouquinho, alguns bilhões de anos, mas tudo bem, isso daria 13 bilhões de anos. Então vamos supor que as primeiras experiências planetárias de descer da alma, descer em mundos densos, foi há 13 bilhões de anos atrás. Então você tem que pensar que se hoje nós estamos, a Terra tem 4 bilhões de anos, o planeta, mas nós somos uma alma muito antiga, nós estamos na Terra agora. Mas qual é a nossa origem pretérita? Nós poderemos ser indivíduos que caminhamos nesse universo desde que o universo é o universo. Entendeu? O fato de estarmos nas trevas, adormecidos, nós desconhecemos quem nós realmente somos. O ponto-chave da questão hoje aqui, gente, é você saber quem você é. Para depois fazer a seguinte pergunta, quem são os ETs? O erro que o ser humano comete é esse, ele não sabe nem quem ele é, de onde ele veio, o que está fazendo aqui, quer saber do ET, de onde o ET vem. É claro que vai fazer umas teorias babacas mesmo, né? Essas teorias de reptiliano, invadindo a Terra, essas teorias de americano, né? Que o ET está chegando agora aqui. Faz uma pergunta, alguém de vocês que está me assistindo, assistiu o filme A Chegada? Responde para mim aí, vocês assistiram o filme A Chegada? Com o Zé Pitapod? Os heptapod, os ETs são heptapod, muito louco, cara, bem louco. O filme inteiro tem as pessoas tentando se comunicar com o ET, viu? Entender a língua do ET. E o ET entender a nossa língua. Como se ele fosse um puta do idiota chegando agora na Terra com uma puta nave sofisticada, sabe? Ninguém assistiu? Então vai assistir para vocês verem quanta bobagem o americano passa num filme só. Você assistiu, Sérgio? E aí, Sérgio, o que você achou, Sérgio? Fala para nós, Sérgio. Tá, eu sei. Depois que você viu essa minha visão do ET aqui, a visão do americano. Então, eles inventam o ET. O ET é um polvo gigante, sabe? Com 7 pernas, 7 ainda, hein? É o heptapod, né? Heptapod, que é hepta é 7, pod é pé, certo? Então eles batizam o cara de heptapod. E aí uma puta nave sofisticada, gigantesca, 500 metros de nave, sabe? E aí os humanos entram dentro da nave e vai conversar com eles. Só que eles são seres aquáticos, eles ficam atrás de uma parede, entendeu? E como é que ele vai conversar com o humano e o humano vai conversar com ele? Né? Aí o filme todo gira em torno disso daí. O ET é burro, não entende a nossa língua, e nós mais burro ainda não entende a língua do ET. Então eles começam a escrever, mandar um sinal de... E o povo, o que o povo faz, né? Todo povo aqui na Terra joga nanquim, né? Sabe o que é nanquim, né? Aquela tinta preta, né? Aquela tinta preta, que toda vez que ele é ameaçado, ele mete tinta preta nos outros. Mas só que esse heptapod é avançado, né? É o nosso povo. Então ele começa a jogar uns círculos assim de nanquim, e é a escrita dele. E o filme inteiro, o filho da puta do científico tentando decifrar o que o ET escreveu. Como se o ET fosse tão idiota e não viesse conversar com a gente em português alto e claro, né? Todos os ETs que estão do meu lado aqui conhecem toda a propaganda de televisão, conhecem todas as línguas da Terra, tem tecnologia suficiente para decifrar tudo que acontece, já sabe de tudo aqui. Fala em português com você, claro, fala inglês, francês, alemão, papapá. Esquece essa bobagem desses filmes tontos que o americano mostra aí. O americano está 1 milhão de anos atrasado em compreensão dos seres extraterrestres.
Se a gente somos almas de 15 milhões de anos, por que estamos ainda presos a problemas kármicos? A pergunta, se poderíamos ter essa idade de bilhões de anos também, professor, por que ainda estamos presos em projetos kármicos planetários? É uma boa pergunta, né? Por que estamos aqui? Qual a necessidade de estarmos aqui, hoje, na Terra, depois de bilhões de anos de vivenciar outras coisas do universo? Né? É uma boa pergunta. Por que você continua esse idiota de sempre? E por que você é um indivíduo ruim, mau, um indivíduo que está fazendo cagada o tempo todo aqui na Terra? Né? Se você tem 1 bilhão de anos de idade. É uma boa pergunta. Eu gosto dessas perguntas porque eu gosto de dar as respostas também. Você está entendendo? Pô, você não evoluiu nada, né? Com 1 bilhão de anos nas costas, o seu espírito, que bagagem o seu espírito traz lá de trás? O amor já deveria ter explodido dentro de você há muito tempo, né? Então por que estamos aqui? Né? Então, quando você se esquece de quem você é, e você é forçado a viver a lei aqui do dia a dia, da competitividade, você compete em tudo, você é jogado nesse planeta para competir, como que a tua alma vai agir? Como o teu espírito vai agir? Você tem que entender que lá nos planos astrais as regras são outras. As regras são outras. Por que o espírito quer descer? Eu tenho uma palestra muito interessante, que vocês podem comprar, ela não está de graça, chama Qual a necessidade de o espírito viver uma experiência na matéria? Ok? E eu tenho uma outra semelhante, com um título parecido, que é Qual a sua verdadeira missão na Terra? O que é que você veio realmente fazer aqui, você sabe? Esse é o ponto-chave. A maior parte das pessoas que estão encarnadas não cumprem a missão que programaram antes de descer. Elas não cumprem. Elas ficam perdidas, elas ficam andando que nem boba nesse mundo aqui, seguindo universidade, seguindo um monte de coisa, e não desperta e não luta para o seu acordar espiritual. Que isso poderia mudar o rumo da sua vida, mudar os destinos, mudar as suas decisões, mudar o foco do que é mais importante nessa jornada na Terra. Porque você vai morrer, cara, você vai morrer. E esse morrer é a qualquer momento, viu? É igual o Chapecó lá, o avião cai. Não importa se o cara tem 18 anos, se está no auge da vida, se tem toda uma vida pela frente, o cosmos não quer saber. Parte todo mundo para o astral. Então esse questionamento tem que ser feito na sua vida todos os dias também. Você já ouviu falar do olho de Horus? Laércio, você já ouviu falar do olho de Horus? O olho de Horus é uma coisa do Egito. É um símbolo egípcio muito antigo. Tá? Horus é um deus egípcio. Tá? E olho de Horus tem uma simbologia no Egito que significa abertura da terceira visão e tem a ver com iluminação e com o despertar da consciência. Ele está perguntando se isso tem alguma coisa a ver com os irmãos que fizeram a escola, olho de Horus para assim, todos os povos da antiguidade, tá, receberam interferência extraterrestre e receberam interferência de profetas que foram encarnados e projetados para aquela civilização, para dar diretrizes básicas e funcionais para as almas encarnadas naquelas épocas, tá? Que eram outras almas, outras hordas, não são as mesmas que estão até hoje aqui. Você não pode pensar que uma alma que encarnou há 5 mil anos atrás na Terra, no Egito Antigo, está aqui até hoje. Não está. Essas almas já foram embora faz tempo. Faz muito tempo que elas foram embora. Ninguém fica mais que 10 encarnações na Terra. Não fica. Não tem nem espaço para isso, não tem nem porquê. Porque você tem que fazer a seguinte pergunta. Se eu estou falando para vocês que de 150 anos para cá encarnou 6 bilhões de almas, por que essas 6 bilhões de almas não encarnou lá atrás? Há 10 mil anos atrás, há 3 mil anos atrás. Na Terra não tinha ninguém nessa época. Na época de Jesus tinha 170 milhões de almas na Terra. Ninguém queria vir para esse mundo. Ninguém queria vir para esse mundo. Essa é a verdade. Ninguém quer descer em mundo primitivo e denso, sem nada. O pessoal quer vir aqui na hora que tem tecnologia, tem Wi-Fi, tem internet, todo mundo quer vir. Mas não pega pra capar lá atrás, ninguém quer vir, cara. O cara que fica lá em cima não voa, não. O cara vem aqui amarrado. Não, vai lá. Há 3 mil anos atrás, meu filho. E claro, você vê Jesus, Buda, Krishna, todas as grandes civilizações do passado, elas receberam orientação do alto. Elas receberam escolas iniciáticas. Elas receberam treinamento que tange ao despertar da consciência lá atrás. Isso sim, sempre teve.
Sempre teve. O Egito teve a sua, né? Só que é aquela velha história, né? Eram poucos, né? Eram muito poucos. O povo e a grande massa não chegava a ter acesso a essas informações. É possível uma relação sexual com o ET? Laércio, é possível uma relação sexual com o ET? Depende do ET, né? Se for gostosa, se a ET tiver afim e tal. Tem até uma história clássica na ufologia aí, né? Que é do caso Vilas Boas, né? De uma relação de sexo com o ET, né? Aí é uma questão de fazer um estudo tal. Se o ET se materializar, ele vai ter que se materializar. Ele vai ter que interessar em fazer um estudo sexual. Porque, cara, eu não vejo a mínima necessidade disso. Os extraterrestres não precisam disso. Essa história do Vilas Boas está muito mal contada. Eu não consigo engolir ela até hoje. Não consigo descer da minha garganta. Sabe? Não consegui. Ela está entalada até hoje aqui. Né? Quais outros tipos de programas que existem no universo além dos Cárcavos? Praticamente só existe dois, né? Assim, de superfície densa de planeta. A pergunta é, Laércio, que tipo de programa, de projetos planetários tem em planos físicos? Tem dois. Ou Era das Trevas ou Era da Luz. A Era das Trevas, ninguém quer morrer, certo? Ninguém quer sair daqui, todo mundo quer ficar aqui, porque, né? Mas na Era da Luz é o contrário, todo mundo quer morrer. Porque na Era da Luz há o despertar da consciência, há a interatividade com o plano dos mortos. Você descobre a sua vida pretérita, você descobre a sua relação com os espíritos e a sua relação com os ETs. Isso significa o seguinte, ninguém quer ficar aqui para contar a história, todo mundo quer ir embora. Então na Era da Luz é uma era onde todo mundo quer ir embora do plano físico. Porque percebe que o plano físico não está com nada. Carregar corpo físico não está com nada. Certo? É muito mais fácil fazer uma viagem espiritual para Marte com corpo astral do que levar esse corpo numa nave, ficar 6 meses andando essa porcaria no espaço. Né? Então é esse ponto crucial que a gente vai acordar. Então os projetos planetários, de planos físicos em outros mundos, não é muito igual não, cara. Todo mundo chega até um patamar e morre. O projeto planetário acaba, ele acaba. Por isso que você pode andar a galáxia aí, você vai ter dois tipos de projeto planetário. Ou o cara está nas trevas ainda, está bloqueado, ou então na Era da Luz está na última fase. E aí vai todo mundo para o astral mesmo e acabou. Professor, no astral, o caminho do meio é aplicado, ou guia-se você com a bondade, ou é como aqui na Terra? Não, os espíritos quando estão adormecidos ainda... pergunta. No plano espiritual, professor... Ainda existe o caminho do meio, né? Existe, claro que existe, né? Depende do que você está falando. Você está falando aqui no umbral, penumbral? Você não viu que os espíritos que morriam estavam confusos, perdidos, sabe, de terapia, e tinha que trabalhar no plano astral, né? Você pensa que no plano astral o cara tinha que trabalhar também? Senão não tinha conhecimento? Eu deveria cobrar bônus hora também, sabe? Minhas aulas. Você quer entrar nas minhas aulas? O que você tem para fazer? É uma troca, tem que trocar. No plano astral não tem que trocar? Se você assistiu o Nosso Lar, o filme Nosso Lar, Chico Xavier, lá o cara vai perguntar: você trabalhou, você está trabalhando, você está contribuindo para a sociedade? Você tem bônus? Bônus hora é o que você está contribuindo para a sociedade. Você não pode querer que a sociedade te dê alguma coisa se você também não contribuir. Certo? Aí é muito legal, porque esse é o comunismo verdadeiro, né? Esse é o comunismo, porque o comunismo daqui da Terra, ninguém quer fazer nada. Ninguém quer trabalhar, né? Quer tirar o dinheiro dos ricos, mas ele não quer trabalhar depois, não quer fazer nada. Né? É claro, há um compartilhamento total, nos planos superiores há um compartilhamento total. Lá tudo é público, todas as coisas são públicas. Né? Ninguém é dono de nada no mundo espiritual. Nem aqui na Terra. Porque você pode achar que você é dono de alguma coisa aqui na Terra? Desde que você morrer, fica tudo aqui, cara. Você não é dono de nada aqui na Terra. Você só administra as coisas aqui na Terra. Essa é a percepção que você tem que ter da realidade. Você só administra as coisas desse mundo, mas você não é dono das coisas desse mundo. Essa consciência você tem que ter. Tá? Se é possível lembrar de tecnologia, de vidas passadas, se ele acordar para a luz. Quando acordar para a luz, você pode até lembrar que você foi engenheiro de naves espaciais, consertava pneu furado de nave, de disco voador, essa coisa toda, né? Mas daí você já está trabalhando em outro lugar, você já está em outras esferas, né? Entendeu? É óbvio que você vai... Eu, por exemplo, antes de eu encarnar aqui,
Eu trabalhava no mundo astral, eu tinha um trabalho lá, e meu trabalho era de cientista. Eu trabalhava num laboratório muito grande lá, junto com os ETs, né? A gente fazia muitas experiências, trabalhavam constantemente. Mas aí eu tive que descer, mergulhar nas trevas, né? Por isso que os ETs são muito meus amigos, né? Porque a gente já se conhece, muito antes de eu encarnar na Terra, a gente somos amigos. Esse é o fio da meada. E todos vocês têm essa percepção, tem que acordar só tem que acordar. Eu não sou nada diferente de vocês. Vocês são essas pessoas que viviam lá antes de descer. Essa realidade foi esquecida, só isso. Hã? Bom, também acho que já está na hora da gente encerrar, né? Bom, eu quero só que todos vocês que estão nos assistindo carreguem essa discussão interior, tá? Tentem entender que os ETs não são nada daquilo que você vê na mídia, que você vê na internet, sabe? É completamente diferente. Você tem que pensar daqui para frente essa possibilidade. Ó, eu estou dando essa possibilidade a vocês, tá? É mais uma forma de vocês pensarem o ET. E não pensar no ET apenas de um cara que vem dentro de um disco voador. Tá? Você tem que entender que o disco voador pode pousar na tua frente, descer um cara lá de dentro, mas você vai ter que fazer pergunta para ele. Escuta aqui, você tá morto ou você tá vivo? Você ver que ele vai dar risada. Ele vai dar risada, mas vai achar que você é um cara inteligente. Segunda pergunta, que eu nunca pergunto de onde ele vem, que planeta que ele vem. Essa é a pergunta idiota, tá? Entendeu? Então você começa a interagir com quem já está mais aberto, mais consciente. Você tem que entender que ele pode estar usando um corpo na tua frente, mas ele é um espírito consciente e desperto. Ele não está nas trevas que nem você. Ele é um ser ascensionado que desceu aqui numa nave espacial. Olha, quem de vocês podem ter a certeza que quando uma nave espacial desce, sai um loiro, morenão bonito, se ele simplesmente não é o espírito ascensionado, usando uma tecnologia superior para vir contatar você aqui, ele não passa de um ser humano que viveu aqui. E você vai encará-lo como ET. Você nunca vai encará-lo como um ser humano como você, só que está ascensionado. Então, pensa bem nisso. Então, os ascensionados pilotam naves espaciais e os intraterrenos também pilotam naves espaciais. Então, por hoje é só. Quero deixar essa ponto-chave na cabeça de vocês. Olha, todos os ETs que nos visitam já estão mortos. Isso é uma mudança radical de paradigma na pesquisa ufológica. Tá ok? Então, é isso, meus caros e queridos amigos. Eu desejo a todos vocês muita luz, muita paz e prometo que na semana que vem vai estar legal esse som, nós já pegamos jeitando, estamos vendo onde estão os problemas, os erros aqui, e nós vamos corrigir tudo antes da gente começar. Na segunda-feira nós vamos fazer uma palestra aqui no nosso sistema online sobre a depressão, como enfrentar a depressão. Nós temos uma palestra também sobre guerra nuclear na atualidade. Tá? E temos uma outra palestra importante na semana que vem, que é como equilibrar a sua vida espiritual e a sua vida material. Como administrar a vida espiritual e a vida material, dinheiro espiritual. O que é dinheiro? Você vê, Laércio, cara, eu preciso de dinheiro para sobreviver, bicho. Eu tenho conta até o pescoço para pagar. Eu estou endividado até o pescoço. A gente comprou uma chácara aqui em Limeira, para poder proporcionar um espaço melhor, para receber as pessoas, fazer os nossos trabalhos, os nossos cursos. Bicho, a gente está endividado até o pescoço. Entendeu? Então a gente tem que lidar com o mundo material. A gente tem que trabalhar. Tem que dar aula, a gente tem que ganhar o pão de cada dia também. Por isso que a gente cobra essas palestras também, né? Porque a gente necessita, o professor também necessita comer, né? O professor come, não sei se vocês sabem, mas o professor come. O professor tem que comprar roupa, comprar sapato, né? Vocês têm que entender que o professor também precisa cobrar um pouco o seu trabalho, né? Quantos médicos trabalham de graça? Dá consulta de graça? Nenhum, até o SUS o cara paga, entendeu? Então, é importante que você valorize o nosso trabalho, que você ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Tá? E à medida que o trabalho nosso vai crescendo, nós vamos proporcionar cada vez mais essas discussões, essa interação com todos vocês que estão por aí para nos assistir, ok?
Pessoal, agradeço. Vou levantar aqui agora e desejar muita luz, muita paz a todos vocês. E até o encontro da semana que vem para debatermos outras ideias e outros temas, ok?